Fala galera que vive dividendos, hoje é dia 25 de março de 2023, estamos falando aqui do Brasil e vamos estar dando início aqui a mais um vídeo sobre a nossa série Balanço Comentado. É uma série no qual a gente traz balanços aí das últimas empresas, né, que publicaram resultado no mês anterior. Nós já falamos de algumas empresas aqui no nosso blog, né? Já falamos aí em janeiro da Nike, falamos em fevereiro da Tesla e agora, esse mês, nós vamos falar sobre a Nvidia, que publicou balanço em fevereiro. A gente faz uma enquete, geralmente, aqui no Twitter, né? E vocês podem ver aqui que nessa enquete, quem ganhou, teve um empate técnico ali entre a Nvidia e o Google, né? Como a gente já tinha falado em outros vídeos aqui do Google, eu falei assim, vou trazer um balanço comentado da Nvidia, que a gente não abordou ela aqui, apesar de eu acompanhar a empresa já há algum tempo. Praticamente desde lá, bastante tempo, né? Quando eu tinha Intel, já dava umas olhadinhas lá na Nvidia, mas nunca cheguei a abordar ela aqui não. A enquete começou com a Disney até ganhando, né? Tava até empolgado, falei, tô doido pra falar da Disney, mas a galera optou aí por falar da Nvidia ou do Google. Então, vamos lá então, vamos tentar meio que passar um pente fino aqui no que é a Nvidia, né? Falar um pouquinho do case. E depois a gente entra na análise do último balanço da Nvidia para a gente dar uns comentários sobre o que a gente achou e ter uma perspectiva aí do que pode ser que venha acontecer. A Nvidia basicamente é uma empresa de placas de vídeo, né? O grande forte dela é placa de vídeo, mas não quer dizer que ela vai continuar assim para sempre, tá? Ela tem mudado, no próprio balanço dela destaca um pouco isso, que ela está mudando o mix de produtos dela, está se diversificando mais, em diversos segmentos, mas ainda focado nessa parte aí da questão das placas de vídeo, né? E ela tem um competidor, né, que é a AMD. Então você vai ver aí, essas placas aí são as placas da Nvidia. Para mim são as melhores placas de vídeo do mercado. Desde quando eu jogava lá atrás, eu era moleque, eu sempre gostei muito das placas da Nvidia. A galera sempre tinha aquela rixa, né, com o pessoal da AMD, que a AMD ainda tá no mercado de placa de vídeo, né? Mas a Nvidia, cara, ela tem 85% do market share de placas de vídeo. Isso é muita coisa. É um market share absurdo. Só para vocês terem uma ideia, a Nvidia ela tem um valor mais ou menos aí de mercado de 600 bi, enquanto que a AMD ela vai ter aí talvez aí uns 150, uma coisa perto disso. Então, quer dizer, o disparate é muito grande, chega a ser quase 5 vezes maior do que a AMD, a Nvidia, né? Então é uma empresa bem mais consolidada no mercado, passou a AMD, sendo que se não me falha a memória, eu acho que a AMD é até mais antiga do que a Nvidia, né? Mas de modo geral, eu não sou muito fã desse segmento de semicondutores, né? Vamos colocar assim, né? Porque ela está enquadrada nesse segmento de semicondutores, fabricação de chip, essas partes aí. Eu já até cheguei a falar aqui no canal um pouco sobre esse segmento. Isso aí também muda um pouco, tá, galera? Porque semicondutores, eu às vezes tenho uma visão e com o passar do tempo eu vou trocando um pouco essa minha visão. Esse post é de 2017, cara, muito antigo. Imagina se eu tivesse comprado a Nvidia lá naquela época, eu tinha ganhado muito dinheiro. Mas assim, naquela época eu tinha Intel e eu fiz uma análise da Intel, da Apple, da TSMC e algumas outras no setor. Eu não me lembro se eu falo da Nvidia nesse vídeo, mas tem um vídeo aqui que fala um pouquinho sobre isso, né? E eu dou alguns pontos, alguns insights ali sobre o setor de semicondutores. Se você quiser se aprofundar quando acabar esse vídeo, você é acionista da Nvidia, não conhece, dá uma olhada nesse vídeo que pode te dar algumas luzes de alguns pontos ali que eu comento, tá? Mas assim, apesar de ser de 2017, você vai aproveitar muita coisa ali hoje. É até bom que você dá uma olhada para ver como é que era antes e o que aconteceu, como é que se tornou, como que as coisas foram virando, né? O que foi acontecendo. Mas então vamos dar uma olhada primeiro aí no case da Nvidia. O carro-chefe dela hoje atualmente são placas de vídeo para jogos, né? Atua no setor de game, tem diversificado bastante. Se você for ver no balanço ali de 2019 para cá, vai ter uma mudança muito forte aí na postura da Nvidia com relação a área de atuação dela, que era mais focada em game, né? Vamos dizer assim, metade da empresa era nisso e depois foi mudando. E eu acredito que talvez a gente possa ver uma transformação na Nvidia de longo prazo e o game passe a não representar mais tanto, já não está mais assim uma fatia muito grande do orçamento, mas tende a diminuir cada vez mais. Mas aí tá, beleza, vamos lá, Viver. O que você tem para falar para gente? Isso aqui são as cotações da Nvidia nos últimos 2 anos.
você vai observar o seguinte, que a Nvidia aqui, ó, chegou a ser cotada a 321 dólares e no pior momento dela aí, sei lá, para outubro do ano passado, ela tinha tido uma queda de 63%. É uma queda muito grande, mesmo, saindo ali de, sei lá, de 338 dólares para quanto que estava batendo aqui? Cento e poucos dólares o preço da ação. Então é uma queda muito forte para uma empresa que tinha um market share tão grande desse, um fosso muito grande. Por que teve essa queda? Por causa de dois principais motivos aí, né? A gente vai colocar aí o primeiro, talvez, como sendo o desinteresse, vamos colocar dessa forma, né? O desinteresse do mercado pelos bitcoins, né? Os bitcoins na época não tava aquela coisa, tipo, se você for pegar aqui 10 anos, ó, você vai ver como é que o gráfico da Nvidia, ó, saiu cotação de 21 dólares e disparou lá para 300 e pouco, entendeu? Mas a gente tem a questão dos bitcoins que vamos dizer assim, elas usavam muito a placa de vídeo para você fazer a mineração dos bitcoins e na época lá, os bitcoins até um pouco tempo atrás estavam assim, no seu auge ali de mineração, aí teve aquela crise que os bitcoins deram uma despencada e isso afetou um pouco a Nvidia. Depois veio o Covid, né? E aí muita gente presa dentro de casa. Aqueles pessoal de Nova York achava que todo mundo ia ficar sempre preso, ninguém nunca mais saía. Eu falando pra vocês, gente, vai voltar, o mundo vai voltar como era antes. O pessoal vai voltar aí no shopping. Não fica achando que os shoppings vão todos acabar, que os escritórios vão todos acabar, vai voltar. E aí a galera meio que deu isso aqui, ó. Aí você vê essa loucura que foi surreal o preço da Nvidia. Quem vendeu aqui no topo era a hora, melhor hora para sair, né? Mas aí mais ou menos surfou bem nessa onda aí da questão do Covid por conta dos games, muita gente comprando placa, tem muita gente que trabalha remoto, né? Que na verdade trabalha, entre aspas, né? Tá trabalhando, jogando ao invés de trabalhar. Não sabemos que são todos, né? Mas a grande maioria do pessoal que trabalha em casa acaba fazendo outras coisas, né? Nesse meio tempo. Então, a gente tem meio que esse prazo aí do Covid aí que fez com que as ações subissem, né? E aí a gente começa a ver que tem um outro fator, como eu falei para você, que são dois, né? Mas na verdade o Covid não estava nem considerando aqui nessa questão não. Vamos colocar 3 fatores. O outro fator foi essa questão da RM, né? Porque o que acontece? A Nvidia, cara, ela tem o que eu comento lá naquele vídeo sobre semicondutores. O problema dos semicondutores é que essa tecnologia ela troca muito rápido, entendeu? E para as fábricas substituírem o semicondutor é muito fácil, não é uma questão muito complexa, porque você não está lidando direto ali com, de repente, com pessoas, né? Você já ter a máquina ali que produz o negócio, então é muito tranquilo de você fazer essa troca. Quando você tem que lidar com, por exemplo, o software, o cara usa software que você tem que treinar um funcionário, aí você trocar, substituir isso, é complicado, porque você tem que substituir o treinamento da pessoa, e isso aí a gente vê muito obstáculo e dificuldade. Mas assim, chip é bem tranquilo, cara, você troca num piscar de olhos. E aí eles fizeram uma excelente jogada, eu comentei isso no podcast. Se eles tivessem conseguido comprar a RM da SoftBank, eles teriam, meu amigo, explodido. Muito daquele crescimento lá foi também desse anúncio aí da RM, não foi nem muito na questão do Covid, mas mais nessa questão da RM. Mas aí em 2022, fevereiro de 2022, não acabou rolando, né, essa aquisição. Vamos dar uma olhada no gráfico de novo, que a gente consegue perceber o que o mercado, como o mercado se comportou. Porque aqui, ó, fevereiro, aí vamos colocar aqui para março, né? A galera começou a perceber que, rapaz, o negócio não vai acontecer mesmo não. E aí foi onde ocorreu a ladeira abaixo da Nvidia. Talvez esse aqui seja o principal fator aí dessa queda mais acentuada. Mas assim, eu venderia a empresa por causa, se eu sou acionista da Nvidia, tá na jogada dessa. Se a Nvidia realmente consegue comprar a RM, cara, ela ia pro topo do topo, cara. Ia ser difícil de bater ela, porque talvez, atualmente, o único competidor que pode desafiar a Nvidia seria os chips da RM. Eles não são muito bons graficamente,
Mas isso tudo pode mudar com o tempo, não sabemos. Mas hoje a NVIDIA tem hegemonia aí na parte gráfica, porque você tem um processamento de, sei lá, de coisa normal, de texto, de cálculo matemático, você tem um processamento gráfico. Então quando você joga e tem aqueles gráficos lá, isso aí é uma outra placa que faz esse cálculo aí para exibir imagem para você em 3D, fazer o vídeo rodar, aquelas coisas todas. Então assim, é um componente um pouco diferente, entendeu? Tanto é que você vê que a Intel é muito boa no outro, né? Que é o processamento ali da parte de data center, mas ela não tem expertise na construção de gráficos, né? Então é um pouco complicado. E tem a AMD que faz mais ou menos os dois. Faz os dois mais ou menos. Nenhum dos dois ela é muito boa. E isso daí é um ponto que foi muito negativo para os acionistas ali da NVIDIA, né? Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a NVIDIA parece que nasceu com o ovo virado para a lua, né? Que a gente fala. Porque as ações estavam deteriorando e você fala assim, mas Viver, por que a gente teve essa subida aí de 120%? Porque aí nesse meio tempo, então vamos supor assim, você teve uma subida por conta dos bitcoins, depois teve uma queda por conta do problema da RM, e agora ela está tendo um novo up. Por que ela está subindo de novo? Por conta da inteligência artificial. A NVIDIA vai fornecer muito material para quem deseja trabalhar com inteligência artificial. E a inteligência artificial agora é o novo Bitcoin da galerinha. Então a galerinha sempre vai ter uma modinha para escolher. Era os Bitcoins, depois era FTT, aí ficou um tempo sem nada para escolher, né? Aí agora veio o quê? Vai vir a inteligência artificial. Então agora a moda agora é... Ah não, teve... foi o Bitcoin, FTT, depois foi o metaverso. Aí não, vai ser tudo no metaverso. Ninguém mais vai viver, vamos comprar terreno no metaverso. E aí agora é a inteligência artificial. Então assim, a galerinha vai nessas modinhas. Você vai estar comprando a NVIDIA. Eu acho que a NVIDIA pode ser que ganhe dinheiro. Pode ser não. A NVIDIA vai ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Muita empresa, se você comprar na última ponta, é aquele negócio que eu sempre falo aqui no blog. O negócio não é você minerar, é você vender o equipamento para o mineiro. Se você tiver investindo no cara da última ponta, no minerador, que está lá, o cara que está minerando, a chance de você ir pro buraco é muito grande. Mas se você investir no cara que fornece a cadeia de suprimentos para ele poder fazer a mineração dele, lá quando eu falo mineração, não é mineração do Bitcoin não, tá? É mineiro mesmo de quebrar lá, caçar na mina. Se você fornece ali a bota, se você fornece, sei lá, a enxada para ele, aquelas coisas, peneira, esse cara é o cara que vai ficar rico no processo todo. E esse cara é a NVIDIA. Então, assim, se fosse apostar num competidor para inteligência artificial que fosse ganhar muito dinheiro, eu apostaria na NVIDIA. E aí você começa a ver notícias, né? Vai pipocando um aqui, um ali, agora já em 2023. A NVIDIA vai trabalhar com a AT&T, e a NVIDIA vai trabalhar com empresa médica. A Microsoft fez uma parceria com a NVIDIA para usar os chips da NVIDIA na construção do ChatGPT. Então, assim, o ChatGPT hoje é a principal inteligência artificial, não é que é a principal, a mais famosinha, né? Que a Microsoft fez, botou no mercado, com aquele marketing todo e tal. Mas a NVIDIA também já tem parceria até com os chineses. A inteligência artificial do Baidu já instala barra no seu navegador sem que você saiba. É bacana, cara. Imagina eles com isso aí. Mas a inteligência artificial do Baidu já está trabalhando também com os chips da NVIDIA. Então, é uma tendência forte que vai fazer com que a NVIDIA cresça e surfa essa cauda aí da inteligência artificial. Você vai falar muito sobre isso na mídia, e a NVIDIA, se você quiser ganhar dinheiro, você pode botar os seus tostões lá nela. Ok, acho que deu para a gente ter uma ideia mais ou menos aí, né, da NVIDIA. Vamos dar uma olhada nos números, que é isso que interessa. A galera votou, fala, Viver, o que você acha dos números da NVIDIA? Então, vamos respondê-los. Bom, a NVIDIA, cara, ela não tem tido uns resultados muito bons ultimamente. A expectativa é que a inteligência artificial melhore esses números, né? Mas se vocês forem ver aqui, ó, no primeiro destaque, ó,
as receitas caíram 21% ano a ano, para 6 bilhões. É uma queda muito forte nas receitas, muito por conta da parte de game delas, que é a questão lá do Covid, que eu falei com vocês, que despencou a receita. Ela tem uma receita ainda muito dependente da parte de game, mas olha só, a receita de games despencou 46%. Foi muito alta a queda. O que compensou um pouco isso daí foi a receita de data center, que é um segmento relativamente novo para eles, né? Eles não têm uma presença assim maçante nos data centers, mas está crescendo. A gente precisa de muita GPU, principalmente agora com essas inteligência artificial, para esses data centers, e deu um crescimento de 11% na receita de data center. A gente vai destrinchar um pouco ali, até falando um pouco mais da Nvidia, né, mas destrinchando um pouco ali sobre os números dela. Ela alega que essa queda aí foi muito por conta do Covid, né, principalmente na questão da China, né. Então a queda do... É porque o data center teve uma queda no trimestre a trimestre. Eu não gosto muito de olhar, porque eles colocam muito aqui no balanço a queda do trimestre a trimestre. Eu gosto de olhar isso aqui, ó, ano a ano. Tipo assim, esse trimestre com o trimestre do ano passado. O trimestre anterior tem muita sazonalidade. E isso pode realmente afetar bastante, tá? Aí eu não gosto muito de dar uma acompanhada trimestre a trimestre, não. Ok? Então vamos lá. A parte de... Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Isso aqui é receita, né? Tá falando aí da questão das receitas deles, né? Então aqui a gente vê que nós tivemos aí no quarto trimestre, né, de 2023, comparado com o quarto trimestre de 2024, né? Olha só, saiu de 7,6 para 6 bilhões de dólares. Não justificaria aquele crescimento todo que estamos vendo na Nvidia, mas o mercado, você sabe como é, ele compra a perspectiva futura de ganho. Então assim, se eu estou hoje e vou entrar na Nvidia, eu esperaria para ver os resultados. Se eu já estou posicionado com uma grande posição, já conheço a empresa e tal, tem um bom preço médio, talvez daria para segurar aí para ver o que vai acontecer. Mas, enfim, os números dela até o momento, estou falando a leitura do que eu estou vendo, a perspectiva é que melhore. Os números dela não estão indo bem. Mas não é nem por conta de que ela foi mal, mas sim por conta que ela, vamos dizer assim, ela teve um não recorrente durante a pandemia que fez com que o game subisse e ela não ia conseguir manter essa curva de crescimento na parte de games tão alta. Então, vai ter essa queda, o acionista tem que entender que vai ter essa queda que é natural, eu não interpretaria como um número ruim, pelo menos a leitura que eu faço aqui. Mas aí nós tivemos essa queda, como eu falei, de 21% nas receitas. A margem operacional da Nvidia é muito boa, 63%, é uma margem excelente, aí, uma margem muito boa. Você tem aí o lucro que saiu aí de 2.1, né? Não, é isso mesmo, esse aqui é o non-GAAP, né? Mas aí o lucro caiu 53%, né? E nós tivemos aí um aumento do lucro de um trimestre para o outro, mas eu não gosto muito de acompanhar isso, como eu falei para vocês. O EPS caiu, o lucro por ação caiu para 57 centavos e saindo aí de 52. Eu gosto meio de comparar o ano anterior com o ano atual. Vamos dar uma olhada aqui, então, pra gente dar uma bisbilhotada aqui, né? Rapidamente aqui. Mas você vê que apesar de toda essa queda trimestre a trimestre, né? Você vê que se a gente olhar no anual, né, a receita aí da Nvidia, né, é uma receita bem robusta, porque olha só, cara, em 2000, vamos pegar 10 anos, ó, 1,73 em 2013, né, e foi para 10 dólares, cara, é um crescimento muito forte. Você vai ver que isso daí vai refletir nisso aqui, ó. Apesar de um ano ela tá com uma queda nas ações de 3%, se você for olhar nos 3 anos e nos 5 anos, o retorno aí até que tá interessante, tá? Bom, o lucro por ação, ele teve uma queda muito forte para 1,76. Se você for ver em 2022, ele estava 3,91, e aí é onde eu falei do não recorrente que aconteceu, né? Mas, enfim, e aí vamos ver se ele vai continuar, se eles vão continuar mantendo, né, esse
esse crescimento aí vai dar uma retraída, né? E agora no outro ano a gente meio que tem uma noção de como está indo, né? A parte de data center cresceu aí 11%, bacana, bom retorno. Nós tivemos aí na parte de game essa queda que a gente já falou de 46%, né? Nós temos aí um outro segmento que eles chamam de Professional Visualization, que é a parte aí que eles fornecem software, né, para tipo, sei lá, arquiteto, uma parte automotiva ali, de construção ali, talvez de produtos, né, e tal. Tivemos aí uma queda também muito forte de 65% de um ano para o outro, que saiu aí, isso aqui foi bem impactado, isso daqui não é justificativo, isso aqui tecnicamente não seria afetado pelo Covid, mas saiu de 643 milhões para 226 milhões, a queda foi muito forte e é um pouco preocupante. Isso daqui eu não sei se aqui ele coloca, parece que sim, mas a questão do Omniverso, né, daquela questão do que o Mark Zuckerberg estava falando do metaverso, né? Aqui acho que entra a questão do metaverso, que eu acho que é um tiro no pé. E o metaverso a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais na frente, mas enfim. Aqui é onde eu acho que a Nvidia vai ganhar mais, talvez, do que na parte de IA a longo prazo. Por quê? A minha visão já falei sobre isso lá atrás, os carros vão ser todos autônomos e a Nvidia, ela fornece chips para essa questão de IA, soluções de inteligência artificial para os automóveis, né? E cara, isso daí para mim vai ser o verdadeiro filão. E você observa que em 2022, né, no quarto trimestre tinha 125 milhões e olha só para quanto foi, 294. Eu tô martelando nessa tecla. Se eu comprasse Nvidia seria por isso. Eu cheguei a cogitar lá atrás a comprar ela muito por conta disso. Quando eu tinha uma ação lá na nossa carteira Top Picks, que era focada nessa questão de fornecimento de equipamentos de segurança para carros automotivos. A gente acabou vendendo ela depois que teve um spin-off lá e tal, uma confusãozinha lá no spin-off. Eu falei, galera, vamos aproveitar esse spin-off e pular fora. Mas assim, esse seria o grande filão para mim da Nvidia. A minha aposta de retorno maior na Nvidia seria nessa parte automotiva e é onde eu colocaria, talvez, se eu fosse entrar o meu dinheiro. Mas infelizmente você acabou comprando outras coisas junto, né? Bom, aqui ele dá um pouquinho sobre o cash flow, né? Tipo, o caixa operacional deles, beleza, a gente tem uma queda de 26, natural, por conta da queda da receita, tranquilo. Ele vai dar uma perspectiva para 2024, né? Vai dar um crescimento aí de 2%, um crescimento até um crescimento baixo, não é um crescimento muito alto, né? Mas vamos acompanhar aí, as margens aí devem ficar bacana, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eles estão falando um pouquinho de alguns produtos deles, né? Sobre a questão dos notebooks, as placas de vídeo. Aqui eles estão entrando aí na parte de carros, né? Na parte de multimídia dos carros. E que eu falo que eles têm soluções de inteligência artificial, não é nem essa questão das multimídias ali dentro dos carros, não. É produtos que eles fazem para a questão da inteligência mesmo artificial. Uma parceria com a Foxconn para construir veículos autônomos, né? Isso daí pode ser interessante. Ela tá com parceria com a Mercedes, ela tem parceria com outras montadoras também, né? Aqui, ó, aqui ele fala um pouquinho da Mercedes também. Eles são bem próximos aí da Mercedes, né? Vocês chegaram a ver um carro novo que eles fizeram e tal. E aqui eles falam um pouquinho sobre o metaverso, que aí eu não vejo muita perspectiva de crescimento, mas estão surfando aí essa onda também. Deutsche Bank que está quebrando, né? Então não foi um bom timer para falar da Deutsche Bank aqui, né? Mas enfim. E aí fala um pouquinho da parceria da Microsoft na questão de game. Isso é importante, ele estar próximo dos hardwares, né? Dos fabricantes de game. Aqui fala um pouquinho, esse camarada aqui é o CEO da Nvidia, né? Esse, não sei se ele é chinês ou se, não sei a nacionalidade dele. Mas Jensen Huang,
esse cara aqui é o maior ativo da NVIDIA. O sucesso da NVIDIA é esse camarada. Se algum dia o Jensen Huang sair da NVIDIA e você é acionista, tome cuidado. Esse cara é o fundador da NVIDIA e ele é o CEO. Ele é o cara que toca as paradas. Ele conhece muito da empresa e a NVIDIA é hoje o que é hoje graças a esse camarada aí. Então, para o cara que está investido na NVIDIA, acompanha como é que está o Jensen e vê quanto tempo ele leva para se aposentar. E tome cuidado para ver quem vai entrar. Pode ser que entre um cara igual a Apple lá, teve a substituição dos CEOs lá, cofundador da Apple lá, que foi até relativamente tranquila, conseguiu tocar o negócio. Não acho que ele está fazendo um excelente trabalho, mas está lá, bacaninha, a empresa está dando lucro. Tem alguns defeitos e tal, mas tranquilo. Mas ele fez uma parceria com a Mercedes-Benz, com o Ola Källenius, não sei como é que pronuncia, esses nomes alemão, difícil. Mas, enfim, ela é bem próxima aí da Mercedes na parte de desenvolvimento de produtos com inteligência artificial, né? Então acho que é isso, né? Aqui um pouquinho sobre... É muito grande os slides, tem muita coisa. Tem uma parte aqui que eu queria falar com vocês, que acho que ele mostra aqui, esse aqui. Isso aqui são as oportunidades que a NVIDIA tem de fazer dinheiro, né? Então é um mercado muito gigantesco mesmo. Você vê aí a parte de game avaliada em 100 bilhões, chips e sistema em 300 bilhões, a parte automotiva em outros 300 bilhões, 150 bilhões para o metaverso e a parte de inteligência artificial com 150 bilhões. Como eu falei com vocês, aqui é onde eu acho que é o carro-chefe, onde eu acho que ela vai ter grandes chances de ganhar, né? Mas tem muitas áreas de atuação para a NVIDIA, na área onde ela é boa nisso, né? E ela ela desenvolveu um data center de inteligência artificial para treinar as inteligências artificiais ali. Isso vai ser legal também. Pode ser que, se eu não me engano, acho que tem até o preço aqui, eu acho. Eles estão cobrando acho que $39 mil pro... Acho que aqui fala, deixa eu ver. Eu li por alto isso aí em algum lugar. Mas eles estão cobrando $39 mil lá por cada mês para você treinar sua IA lá no Nemo, né? Esse NVIDIA Nemo aqui é um data center deles de treinamento de IA, né? Mas para questão de chatbot, entre outras coisas, né? Então, eles estão se mexendo. É uma empresa que não está parada no tempo, está sempre inovando. E isso daí é bacana, cara. É legal você ver uma empresa assim. Aqui esse gráfico que também é bem legal deles, tá? A gente dá uma olhada aí pra gente ver na questão do crescimento da receita, né? Que eu falei com vocês que isso aí não tem muito mistério, né? Ele tem desempenhado bem. Mas aqui eu acho que talvez é o maior destaque. Olha só, era 53% da NVIDIA era de game. E olha como que caiu para 33% da receita na parte de game e vai cair cada vez mais. Agora ela estava com 25% na parte de data center e tem um detalhe, o data center tem uma margem superior à margem dos games. Então ela tende a ganhar mais, tende a ter mais lucro com essa questão do data center. Então a gente pode esperar talvez aí um lucro maior a longo prazo, o que pode ser interessante para os acionistas, né? Mas aí a gente tem os outros segmentos que não estão evoluindo muito bem. Então, é porque a parte de data center cresceu muito mesmo. E ela está aproveitando o momento e vendendo. Meio que isso, né? Acho que é isso, né? Então a gente... vamos dar uma olhada aqui por alto, né? Eu tava falando, eu coloquei até uns posts aqui, né? Da questão do metaverso, por isso que eu falei assim, a minha preocupação com a inteligência artificial é que eles fazem um investimento para entrar nesse mercado e tal, e o mercado desaparecer de uma hora para outra, e isso leva-se a prejuízo muito grande, né? Você vê, o próprio Facebook foi tentar entrar nesse mercado de metaverso aí, perdas de 13 bilhões em 2022. E aí até 2022, o Zuckerberg falava que isso ia ser a tendência, né? E aí foi aquele tiro no pé, um verdadeiro tiro no pé, e aí agora eles falaram que vão abandonar o metaverso e ir para IA, tá? Inteligência artificial.
Então as empresas mudam muito rápido, isso daí é um pouco complicado. Por sorte da NVIDIA, eles têm mudado para segmentos ou para soluções que, vamos dizer assim, que sejam mais atrativas, que requerem mais produtos de fabricação da NVIDIA. Acho que é isso, né? Os dividendos da NVIDIA. A NVIDIA não é uma empresa de distribuição de dividendos, crescentes, né, que eu falo, né? Tentou ensaiar aí uma distribuição um pouco maior aqui em 2014, 16, aí 17, 18, 19, aí 2020. Morreu ali na praia, acabou mantendo aí uma recorrência aí de 16 centavos. Disse que pretende manter esses 16 centavos aqui em 2014 também, então não espere um crescimento de dividendos. E isso é um pouco ruim para mim, porque muitas vezes a empresa, olha só, isso daqui é o quanto que ela tem distribuído de dividendo e recompra de ações, para você ver como é que o acionista não está recebendo retorno da NVIDIA, porque às vezes a empresa cresce, mas não está retornando para o acionista, e aí é um pouco preocupante, né? Então a gente vê aí que tem diminuído bastante esse retorno para o acionista, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só no débito, né? Eu já deixei meio que salvo aqui para a gente não perder muito tempo. Deixei não. Aqui, ratios. Vamos dar uma olhada aqui para ver o endividamento dessa menina. Deixa eu ver, vai abrir aqui, será? Nada, né? Dá uma atualizada aqui. Vamos que eu tomo uma água enquanto vai carregando. Eu gosto aí, como vocês já sabem, de utilizar o índice combinado de juros para medir se uma empresa está endividada ou não. E o índice combinado de juros da NVIDIA está bem tranquilo aí, com 16. Não tem maiores preocupação com relação a essa questão do endividamento, que é uma questão que você precisa de estar acompanhando empresas assim. Mas tranquilo. Então, nível de dívida, a NVIDIA está de boa. Bem tranquilo. E aí a gente fala um pouquinho aqui para finalizar só dos crescimentos aí dos últimos 5 e 10 anos na parte de receita delas. Foi um crescimento bem legal. A parte de lucros também cresceu bastante, 23% e um crescimento médio aí dos últimos 5 anos de 23%, um excelente crescimento. Lembrando que ela teve um trimestre aí que fez com que jogasse muito para o alto e pode estar um pouco mascarado esses números, mas enfim, é o que nós temos aí para analisar hoje. Então acho que deu para a gente dar uma pincelada nos números aí, nos resultados da NVIDIA, né? Não tem muita coisa aqui para falar. Acho que aqui ele fala um pouco sobre cada segmento, né, cada setor. Não sei se vale a pena a gente entrar, mas talvez só dar uma olhada aqui no data center, mostrando um pouquinho o crescimento dele, né, que é o que tem tomado a maior parte da receita, né, tem um maior crescimento de receita ali, né, ao longo desses últimos anos, né, e o que segurou também um pouco a parte de crescimento, porque o game caiu, o data center deu aquela segurada aí. Então acho que é isso. E o que eu vejo a longo prazo para a NVIDIA? É uma empresa assim, a nível de retorno para acionista, para você comprar e colocar numa carteira de aposentadoria, eu não acho que ela tem espaço para isso. Se você quiser fazer talvez um investimento mais de médio prazo, poderia. Mas o problema é que ela também, um trader de valor não dá porque ela distribui dividendo, eu não gosto de fazer trader com empresa que distribui dividendos. Então, meio que fica naquele limbo ali, né, de tipo, é boa, mas não é, entendeu? Mas assim, os balanços não estão bons nesse último trimestre, e aí você precisa analisar se isso é uma coisa recorrente, que vai acontecer nos próximos ou não. Eu acredito que não, a gente pode começar a ver crescimentos já no outro ano, né? E eles já estão sinalizando um pouco isso, que eles vão chegar a bater 6,5 bilhões aí, né, de receita. E muito por conta da questão da IA, que pode ser que aqueça um pouco essa indústria, né? E aí vamos acompanhando aí, né? Quem quiser aí vai acompanhando, né? Porque eu
não vou acompanhar a Nvidia de perto, já tem muita ação já para acompanhar. Mas é uma ação aí que a longo prazo pode ser interessante, um pouquinho mais para frente, quando eles arrumarem um pouco a coisa ali. Se eles tivessem comprado a RM, aí sim a coisa seria fantástica. Mas é muitos problemas, eles não conseguiram por conta das regulações, né? Porque tem muita empresa que é licenciada com a RM, eles estavam com medo de perder esse licenciamento, apesar de que a Nvidia falou que não ia fazer essa suspensão, mas você sabe como é que são empresas, né? Mas assim, seria fantástico se eles tivessem conseguido, e é um risco o fato deles não terem comprado, que pode surgir um competidor. O ponto se não me falha a memória, acho que foi o CFO da Nvidia, que entrou como CEO da RM, uma coisa assim. Foi um cara grande lá da Nvidia, assumiu lá a RM também. Então eu acredito que o maior competidor seria a RM, mas eles estão meio que, entre aspas, lá no controle da RM. E acho que vai ter uma vida longa a Nvidia se conseguir trabalhar aí bem essa questão da lucratividade e melhorar o retorno para o acionista. Ela é uma excelente empresa, tem bons fundamentos. O problema dela está sendo só o retorno para o acionista, que eles vão precisar de melhorar isso, porque não adianta a empresa ser muito boa se ela não te retorna. E aí ela só vai subir cotação, e cotação sobe e desce. Vocês já viram aí no gráfico como é que é. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham curtido aí essa análise aí nossa, aí, um pouco diferente da Nvidia, que a gente geralmente gosta de bater aqui no gráfico aqui, mostrando aqui no gráfico não, nos dados fundamentalistas. Dessa vez eu fui passando balanço ali, como se eu estivesse lendo mesmo com vocês, e a gente foi trocando uma ideia. Então, encerramos aqui o balanço comentado da Nvidia. Se você quer mais balanços comentados como esse, siga-nos lá no Twitter para ficar por dentro, né, de quais as empresas vão publicar resultado. E se você quiser empresas para investir visando longo prazo, nós temos uma carteira aqui, né? Nossa parte de membros aqui do blog, né? Membros ali, você vai ter acesso a uma carteira de dividendos que eu construí para quem pretende investir e viver de dividendos. Então é isso, senhor. Um abraço e até a próxima.